Bom dia, gente. Quem quiser pode se sentar nesse momento, mas vai ficar em pé daqui a pouco. Gente, vamos para as primeiras leituras de hoje. Daniel, capítulo 7, versos 9, 10, 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a lã limpa. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha na nuvem do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Palavra do Senhor. A nossa segunda leitura está lá em Apocalipse. Apocalipse 1, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Há aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido no peito com um cinto de couro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. E agora sim, vamos colocar de pé para a leitura do Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, a partir do capítulo 8, verso 33, diz assim:
Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 18, versos 33 ao 37. Glória a vós, Senhor. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Este é o Evangelho do Senhor. Amém, gente. Vamos orar pelo nosso pastor, estendendo nossas mãos, para que ele possa falar para a gente. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor por mais esse dia, Pai. Louvado seja o Senhor por mais esse domingo. O domingo que nós tiramos para celebrar, para festejar, Pai, como dia santo, que o Senhor é Rei sobre todo este universo. Governa cada centímetro e o seu reino é eterno, ele não terá fim. Reina hoje nos nossos corações, ó Pai, com teu Espírito poderoso, transformando-nos em servos fiéis e leais a Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, meus amigos. Olha aí, veio café e água, mano. Porção dobrada do Espírito sobre vocês. Quem não teve a chance de experimentar esse café aí ainda, experimenta, irmão. Glória a Deus. Amigos, hoje, dia especialíssimo para nós, dia de Cristo, nosso Rei. Onde nós celebramos aquilo que dizemos direto, né? Paz do Senhor. Jesus e o reinado dele nos cercam o tempo inteiro. E às vezes a gente não presta muita atenção nisso, né? Mas se você parar para pensar, o próprio nome domingo é Dominus, é o dia do Dominus, é o dia do Senhor. Tem origem lá no latim. Ou seja, a nossa cultura está permeada do domínio, do reino de Cristo sobre todas as coisas. Logicamente, esse reino não é o tipo de reino que você conhece. E Jesus ele faz questão nos evangelhos de diferenciar o seu jeito de governar do jeito dos outros governarem. Ele vive dizendo aos discípulos, olha, eles ficavam assim, que dia que você vai tomar o trono? Que dia que você vai tomar o reino e tudo mais? E ele fala assim, olha, os reis desse mundo dominam e governam segundo as regras e segundo o jeito desse mundo funcionar. Pela esperteza, pela força da espada, pelo poder do dinheiro, eles governam e mandam nos outros. Mas entre vós não será assim. Entre vós, o maior será aquele que é o servo de todos. E como se não bastasse ensinar isso aos seus discípulos, e injetar neles essa verdade, ele vai e encarna essa verdade. Você reparou que o texto de hoje que está falando sobre Cristo Rei
É um texto que fala do julgamento de Jesus. Poucas horas depois daquilo ali, ele vai morrer numa cruz. Esses cristãos é meio maluco. Eles vão falar de governo e falam de morte. Vão falar da vitória de Cristo e apresentam ele morto numa cruz. Que história é essa? Mas é porque não compreenderam ainda o sentido das coisas no reino de Deus. No reino de Deus, o maior é aquele que é servo de todos. Jesus é servo de todos os irmãos. Além de nos servir de diversas formas, ele diz aos seus discípulos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Veja, o Filho do Homem conquista o seu poder, sendo servo de todos e executando por nós o maior ato de serviço que a humanidade jamais teria experimentado. Ele se torna Senhor ao morrer na cruz. De modo que há poder para nós, domínio para nós, autoridade para nós, reinado para nós, tem a ver com sacrifício de amor. E ao longo da história, Dominus Christi tem a ver com o reinado de um amor perfeito e eterno de Deus. Alguns têm problemas com esse nome Dominus, porque não, Dominus tem a ver com domínio, e Deus, Jesus não domina. Não, o domínio de Cristo é buscado pela igreja pelos séculos dos séculos. A igreja entende que não é ela que realiza esse domínio. Mas, quando nós pensamos em reinado, domínio, império, nós estamos falando uma mesma linguagem. Nós estamos falando a respeito do reino eterno do amor de Deus. E se esse Dominus for Jesus, está tudo certo. O problema é quando esse Dominus vira outros. E tem uns que vêm até em nome de Jesus. Eu vinha no carro conversando com a Pri, falando com ela como que algumas pessoas, a partir de teologias esdrúxulas, como os 7 montes, e esses trem aí, eu não sei se você já ouviu falar, mas muitos aqui vieram parar na estação fugindo dessas coisas. As pessoas costumam dizer, olha, nós precisamos de um crente lá no poder político. Tem que ter um no legislativo, outro no judiciário, tem que ter outro na presidência, né, do executivo, tem que ter outro, vários vereadores cristãos, cristãos dominando as artes, os 7 montes de influência, né? Tem o da política, tem o da arte, tem o de não sei o quê, tem um monte de influência, né? Montes da influência. E aí, quando tivermos cristãos em todas essas áreas, nós vamos dominar. E aí, de repente, o reino de Deus vai se instaurar e o mundo vai ser melhor porque nós estamos fazendo a política de Deus. Meus irmãos, isso não é nada mais, nada menos do que a política dos homens transvestida de uma teologia bonitinha. Mas é uma mentira. O reino de Deus é instaurado por Cristo. A igreja vive como serva desse reino ao longo da história, fazendo o bem, sem olhar a quem, e sem necessidade de estar em altas categorias do poder. O cristão serve a humanidade ao longo da história. E é assim que o reino de Deus se instaurou. Essas pessoas não entenderam nada da cruz. Estão esperando implantar o reino de Deus pelas vias as quais Jesus disse, não vai ser assim entre vocês. Entre vós não será assim. Entre vós, o maior é o menor e o servo de todos. A igreja é o sacramento, é o sinal visível do reinado de Cristo nesse mundo. Você crê nisso? É através de mim e de você que ele mostra o seu reinado. Afinal, somos o seu corpo místico. Nós conversávamos semana passada que existe um corpo real de Cristo que ressuscitou dos mortos e está no céu agora. Um corpo físico que fez questão de comer pão, beber vinho e comer uns peixes com os discípulos para provar, olha, isso aqui não é um espírito. Eu ressuscitei em carne e osso. Entendam, essa minha ressurreição. Eu sou primogênito dentre os mortos, como disse o texto do Apocalipse aqui hoje. Eu sou primogênito. Em breve vocês vão ressuscitar também desse mesmo jeito, em carne. Esse corpo de Cristo está lá. Mas o apóstolo Paulo fala que nós, a igreja, também somos o seu corpo. Um corpo místico, real,
Como assim corpo místico? Eu e você somos como que células, membros desse corpo de Cristo aqui na terra. E a forma dele executar a sua vontade aqui nessa terra é através do sacrifício, do amor meu e seu. Numa espiritualidade eucarística, como dizemos semana passada, né? Espiritualidade eucarística. Eucaristia é ação de graças. Espiritualidade eucarística é viver a vida como uma ação de graças a Deus. E nós oferecemos isso juntamente com o pão, com o vinho. E vivemos e encarnamos isso em nossas vidas diariamente. Essa é a nossa vida. Encarnar uma ação de graças dia e noite. E é assim que o reino vem. Tem gente que acha que o reino vem se você pegar um violão e ficar: venha ao teu reino, venha teu reino. E aí quanto mais intenso você fala, mais o reino vem sobre BH. Cara, eu sei que dentro da sua cabeça parece que é assim que funciona. Porque já funcionou assim na minha e eu não conseguia desacreditar disso. Até que eu fui conhecer melhor o reino de Deus. Falei, gente, não adianta nada eu ficar falando desse reino se a minha vida não expressar esse reino. Tem gente que quer implantar o reino de Deus em todos os lugares, mas não deixou o reino de Deus ser implantado nem no seu coração ainda. Quer mudar o mundo e não arruma a própria cama, é tipo isso. É isso, irmão. O reino de Deus, de acordo com Jesus, não procede desse mundo. Ele está no meio de vós. Tem uma hora na Bíblia que ele fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque ele não vem com visível aparência. De repente você começa a observar e ele estava lá. Vem no cotidiano. Não vem com aquele bramido de trombetas e tudo mais. Vem na ação social que você faz por alguém que precisa. Vem na execução da vontade de Deus, no perdão e em várias outras coisas. A igreja é o sacramento desse reino. As nossas casas precisam ser microcosmos desse reino. Pequenos mundos onde o reinado de Deus, o reinado sempiterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, está lá dentro. Eu e você precisamos executar isso antes de pensar em mudar o mundo. Mas além disso, o nosso mundo está sendo transformado por essa semente do reino de Deus. Jesus falou que o reino de Deus é como uma semente, um grão de mostarda. A menor das sementes quando jogada na terra. Mas quando cresce, fica tão aparente que as aves do céu vêm, fazem ninho nas suas folhagens. Ela serve para o bem das pessoas. Veja, antes era uma pequena sementinha. Jesus também comparou o reino dos céus com o fermento. Que uma pessoa está fazendo pão e joga um fermento lá na massa e de repente essa massa cresce. O reino de Deus é um negócio que vai crescendo. E vai crescendo na sua vida à medida que você se converte, entende que Jesus é o Senhor, um Senhor de amor, e um Senhor que te ensina a amar, e aí vira um ciclo do reino de Deus. Chamar Jesus de Senhor, reconhecê-lo como Senhor, é entender que Ele já é Senhor, não é quebrar o galho dele e fazê-lo Senhor da sua vida, não, Ele já é o Senhor. O problema é você reconhecer isso ou não. E à medida que você reconhece, isso vira um ciclo. E vai crescendo em você. Mas é interessante pensar que ele vai crescendo na história da humanidade também. Eu quero refletir sobre isso com vocês. Tudo que tem a ver com o reino é uma coisa que já está aqui, mas ainda não. Foi a melhor frase, esse paradoxo que a teologia nos legou. É o já e o ainda não. Porque a Bíblia fala as duas coisas. E o reino virá. E ao mesmo tempo fala, e ele já veio. João Batista pregava que o reino do céu estava próximo. E de repente vem Jesus e falou, é chegado o reino de Deus. Ou seja, aquelas profecias todas que falavam de um rei que viria governar o mundo e trazer justiça, paz e alegria. É sobre isso o reino de Deus, prometido nos profetas. Jesus está dizendo, é comigo que isso começa. O povo sabia exatamente do que se tratava o reino de Deus. Eles só não sabiam que o Messias já havia chegado. Então ele vem e diz, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou entre vós. E aonde ele ia, ele mandava discípulos para antecedê-lo, manifestando as realidades do reino até que o Cristo chegasse. Veja, é um reino que já é, mas ainda não.
Os discípulos chegavam numa cidade e diziam: o reino de Deus chegou até vocês. Eu tenho provas disso. E eles curavam as pessoas, ressuscitavam mortos, expulsavam demônios. E aí, de repente, Cristo chegava e eles viram: cara, isso é a maior realidade que eu já vi. Certo? É assim que acontece hoje também. Nós pregamos, nós anunciamos um reino que vem, mas que já está aqui. E breve Cristo vem para concretizar tudo isso que a gente costuma dizer. Eu queria conectar essas leituras aqui de hoje brevemente com você. Desde Daniel capítulo 7, falando sobre Apocalipse capítulo 1, e entrando em João capítulo 18. Todos eles nos revelam uma figura chamada Filho do Homem. O Filho do Homem. E é interessante porque nessas leituras ele não se apresenta somente como rei. Ele se apresenta também como Deus. E se você não entender que o Filho do Homem, que era uma linguagem para ser humano, né, nas profecias antigas, mas que virou um jargão a partir das profecias de Daniel, de Ezequiel. Filho do Homem virou o nome para a figura do Messias. Ninguém sabia quem seria. Mas toda vez eles falavam: o Filho do Homem vai vir com as nuvens. Todo olho o verá. Isso era pregado nas sinagogas, sábado após sábado. Assim como a gente faz aqui um culto de manhã, eles tinham lá o seu culto todo sábado de manhã e as pessoas frequentavam as sinagogas e ouviam esse evangelho. O Filho do Homem virá. E aí, de repente, Jesus aparece e começa a pregar para todo mundo e se refere a si como o Filho do Homem. Sabe por quê? Ele está fazendo uma conexão direta com esses textos, né? Então, Jesus é o Filho do Homem e o próprio Deus, né? Você já notou a semelhança que existe na descrição de Cristo lá em Apocalipse? E o ancião de dias também no livro de Daniel. O livro de Daniel fala que tem um ancião de dias sentado num trono nas alturas, né? O seu cabelo branco como a lã e tal, uma representação do próprio Deus, criador do universo. E aí, de repente, se aproxima dele um filho do homem que toma dele o domínio. E ele vem com as nuvens, e os homens na terra o adoram, o servem, as nações o servem. Os judeus ouviam isso e falavam: caraca, mano, quando é que esse filho do homem vai chegar? Esse filho do homem é servido por toda a terra, ele é o rei que vem em nome do Senhor. Daí vem a ideia do bendito é o rei que vem em nome do Senhor. É o Messias, ele é o bendito. Mas de repente uma cambada de ralé, de gente que misturava ali pescadores com cobradores de impostos, prostitutas e mais um monte de gente que começava a andar com ele, começa a gritar: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E eles balançam palmas nas mãos e colocam roupas para ele poder passar, e ele faz uma entrada triunfal em Jerusalém montado numa Ferrari. Não era uma Ferrari. Era um cavalo do Egito. Não era. Era dos melhores de Israel. Eu já vi gente argumentando que o burrinho era a Ferrari da época. Que horror. Deixa um romano ouvir isso, ele ia rachar os bicos da sua cara. Mas olha, não era a Ferrari da época. Era humilde mesmo. O rei vem humilde, montado. Isso é uma profecia, eis que vem o teu rei montado sobre um jumentinho e tudo mais. Mas é interessante isso, o Filho do Homem, ele aparece em Apocalipse e fala assim que ele, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. E aí, de repente, começa a descrever o Filho do Homem com a mesma descrição do ancião de dias no livro de Daniel. Os seus olhos são como chama de fogo, o seu cabelo branco como a pura lã. Olha, eles já viam Jesus como o próprio ancião de dias, como o próprio Deus. Seus olhos são como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada. É maravilhosa a descrição desse Filho do Homem. O grande Deus, o grande rei. E ele não é rei somente sobre a terra, ele é rei sobre o universo inteiro. E é interessante porque ele conclui, ele concretiza o reinado eterno, prometido,
onde a justiça e a paz se beijam de acordo com a profecia. Ele é Deus e Rei. Vários textos proféticos diziam: justiça e paz se beijam. É interessante que eles falavam no presente. Eis que vem o dia do Senhor, justiça e paz se encontram. A alegria brota da terra. Um mundo diferente, onde a justiça não vai ser implementada a custo da paz de todo mundo. E onde a paz não vai ser implementada a custo de uma justiça real. Não, nele justiça e paz se encontram, se beijam de acordo com as Escrituras. E é interessante que é o sangue, é a morte de Cristo que é o fundamento do seu reino. Em Apocalipse está dizendo que ele é a fiel testemunha, ou seja, o mártir. A palavra para testemunha ali no grego é mártir. Ele é a fiel mártir, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Primogênito, porque ele é o primeiro a ressuscitar e depois vem eu e você. Amém? Primogênito dentre os mortos. Ele é o rei que quer que eu e você participemos daquilo que ele é e daquilo que ele está fazendo nesse mundo. Príncipe dos reis da terra. Ele é o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e nos lavou com seu sangue. Veja, o reinado dele é implementado pelo derramamento do seu sangue. É por isso que ele é um rei e ao mesmo tempo é visto como um cordeiro no livro de Apocalipse. O cordeiro que foi morto. E com seu sangue comprou para Deus pessoas de todo o povo, tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdote. Não é muito diferente. Lá no Velho Testamento, Êxodo 19, vai dizer que o povo de Deus foi chamado para ser um povo sacerdotal. Ou seja, um povo que aproxima as nações de Deus. Mas não estava cumprindo essa missão, de fato. Jesus, no evangelho de hoje, ele está encarando um rei desse mundo. Perto da sua morte, ele encara os governos desse mundo. Você já parou para pensar? Pilatos, representação direta em Israel do próprio imperador romano. Jesus o encara frente a frente. E fala: você é rei? E Jesus ainda assim, abusado, né? Ele não responde nem que sim. Você está perguntando por você mesmo ou porque o pessoal te disse? Olha só, eu não sou judeu, não tem nada a ver. Seus principais do sacerdote mandaram aqui para mim. O que você arrumou, doido? Ele sabe o que você fez, afinal de contas. Você é rei? Ele falou: sim, eu sou rei. É para isso que eu nasci. Olha que doido. Jesus nasceu para ser rei. Tem gente que entende o Natal como aquela coisa bonitinha, né? Chegada de Jesus nesse mundo e tal. Mas você precisa entender que o Natal é sobre o nascimento de um rei. E por isso ele é celebrado ao longo dos séculos. Você não celebra hoje o nascimento de Tibério César, de Júlio César, de Otávio, de Alexandre o Grande, mas você celebra o nascimento de Jesus. Ele é poderoso em seu serviço de amor. A terra inteira se lembra dele hoje. Você está entendendo? Tudo está ocorrendo dentro do seu controle. Ele vira para ele e fala: olha, o meu reino não é desse mundo. Como assim, Jaime? Não procede desse mundo. Ele não vem daqui. Ele falou: se fosse daqui, os meus discípulos já tinham resolvido o problema, já estavam aqui lutando para poder me libertar, mas eu já trabalhei essa coisa com eles. Eu falei que o Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos dos sacerdotes, entregue nas mãos dos romanos para poder morrer. Então, assim, isso faz parte. Deus está no controle dessa coisa toda. Em Mateus, se eu não me engano, ele vai dizer: olha, maior pecado tem aqueles que me entregaram a você. E Jesus está ali como um rei na frente dele, dizendo: olha, está tudo dentro do controle. Sim, eu sou rei, para isso nasci. E para dar testemunho da verdade. Porque aquele que é da verdade, aquele que busca a verdade,
me conhece. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, ele é um rei e um pastor. Tem gente que é sincero e está buscando realmente a verdade sobre si, sobre a vida, sobre o mundo. E tem gente que está assim, buscando justificativas para fazer aquilo que está a fim de fazer. É diferente. Mas tem gente que é diferente. Tem gente que busca a verdade. E Jesus está dizendo, olha, aquele que é sincero na busca da verdade, me encontra. Cara, isso é maravilhoso. Ouve a minha voz. Porque quando eu emito a minha voz, aquele que busca a verdade encontra a voz da verdade. Ele é a voz. Ele é a encarnação da verdade. Seja sincero. Você está buscando a verdade? Na sua vida. Seja sincero com você mesmo aí hoje. Você realmente está buscando a verdade das coisas? Ou você está buscando justificativas para suas ideologias e filosofias de mundo? Você está buscando formas de defender seus argumentos teológicos, seus argumentos filosóficos, políticos, a filosofia de vida? Ou você está realmente buscando a verdade? Quem busca a verdade se entrega à possibilidade de estar completamente enganado, errado. E quando a verdade vem, ele se dobra diante da verdade. Você está entendendo? No mundo de hoje, a coisa está muito assim, tá? De todos os lados da história, de todos os lados da moeda. Progressistas e conservadores buscando a sua própria verdade. Nós vemos um mundo da pós-verdade. Mas a verdade é que ninguém está buscando a verdade. Ninguém está disposto a abrir mão de suas crenças ou de ser confrontado com as suas crenças. Está todo mundo buscando justificativas para as suas visões de mundo. Seja sincero. Você tem medo de ser constrangido pela verdade quando você a encontrar? Jesus é o fundamento e a encarnação da verdade. Busque nele a verdade sobre você mesmo ou sobre você mesma. Sobre o mundo, sobre a vida, sobre a ciência, a humanidade. Quem busca a verdade o encontra. Quem busca a verdade encontra a Cristo. Porque nele está a plenitude da verdade. Mateus 28:19, após a cruz, Jesus, ressuscitado, diz aos discípulos: toda a autoridade me foi dada. Sabe por quê? Porque eu já fiz o maior ato de serviço. Agora eu sou rei. Mas um rei de amor, um rei servo. Olha, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Abraham Kuyper, um desses caras ali, o segundo ali daquela lista de santos, de pessoas que nos influenciam, ex-primeiro-ministro da Holanda, ele dizia isso, né? Não há um único centímetro em todo o domínio da vida humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não proclame: é meu. Não tem nada neste mundo sobre o que essa autoridade que Jesus está dizendo aqui, foi me dada toda a autoridade no céu e sobre a terra, não se coloque sobre. Não tem nenhum campo que fuja dessas palavras. Foi-me dada toda a autoridade no céu e sobre a terra. Ele reina sobre tudo, porque ele é rei do universo. Não é só sobre o ser humano. Aceitar Jesus como Senhor não é quebrar o galho de Jesus. Não é fazê-lo Senhor. Você não o faz Senhor do Brasil. Tem gente que diz assim, nós proclamamos que Jesus é o rei do Brasil. Legal, mas assim, Jesus já é rei, tá? Às vezes você está achando que você é demais, assim, através do meu clamor, através do nosso movimento, nós trouxemos Cristo para o governo. Não foi. Não foi mesmo. Porque não é assim que ele vem. Ele reina já. Ele já é rei do universo. E o cristão é aquele que convive com o fato de que ele já é rei, domina sobre tudo, mas ainda existe um mal nesse mundo. E existe um monte de coisa ruim que acontece. E nós encaramos a cruz. Nós sabemos que na cruz do Calvário, todo o mal da humanidade o atravessou nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. E ali ele encarou o mal de frente, assim como ele encarou Pôncio Pilatos, assim como ele encarou o rei Herodes, assim como ele encarou os sacerdotes do seu tempo. Ele encara ali o mal, no seu mais alto poder, na sua mais alta intensidade. Jesus o encarou.
Quando eu vejo crianças inocentes morrendo em terremotos ou por conta de terrorismo, eu olho para Jesus e falo: Deus, o Senhor encarnou tudo isso. O Senhor morreu junto com ele. O Senhor morreu junto. O Senhor está junto. E eu sei que o Senhor ainda vai vir e destruir os que destroem a terra, como diz o livro de Apocalipse. Eu sei que o Senhor ainda vai vir e fazer a justiça que falta ser feita. Eu sei que esse reino já é, mas ainda não. Eu não compreendo, mas eu continuo crendo. Essa é a esperança cristã. Nós cremos em Jesus, que assumiu a nossa dor na cruz do Calvário, que encarou tudo aquilo que eu e você somos. Ele reina sobre tudo o que existe. Sobre a medicina, sobre a política, sobre a economia, sobre a sexualidade, sobre a sociedade, as artes, a estética, a religião, a ciência, tudo está debaixo do seu domínio. O reinado de Cristo dentro dessas leituras de hoje implica diretamente a igreja. Como eu estava dizendo antes, a igreja, fundada em Cristo mediante o batismo, cada um de nós fomos enxertados nesse corpo místico de Cristo na terra. Agora ela é constituída um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que aproximam outras pessoas de Deus. E é em nome de Cristo, como servos do reino, que nós servimos aos propósitos do reino nesse mundo há 2000 anos. Jaime, como é que você fala que o reinado de Cristo está sobre a terra há 2000 anos? Olha só, eu tenho alguns sinais. N.T. Wright é um teólogo da nossa igreja, bispo da igreja anglicana, e ele nos ensina que nós precisamos olhar, confiar na esperança de Cristo, nas profecias, mas que também nós precisamos olhar para esse mundo. John Stott, Robson Cavalcante falavam a mesma coisa. Olha, o cristão é aquele que está com um olho na Bíblia e outro no jornal. Por quê? Porque ele precisa ver os sinais da chegada do reino nesse mundo. E eu preciso te lembrar alguns deles, para que você entenda o que é o reino de Deus nesse mundo. Um deles, eu gosto sempre de lembrar aqui, né? São os direitos humanos e a democracia. Cheio de crente anti-direitos humanos por aí, né? Mas a crença na dignidade de toda pessoa humana, criada à imagem de Deus, está lá em Gênesis 1:27. O fundamento de que todas as famílias da terra, independente de etnia, cor, sexo, religião, quem quer que for, tem uma dignidade porque foi criada por Deus. É a imagem de Deus que está em todos os seres humanos, independentemente do que fizeram, independentemente da sua origem, ou do que fizeram com a sua existência nessa terra, são imagem e semelhança de Deus. Está preparado para ver a imagem de Deus no outro? Alguns gostam de forçar a barra, né? Até no estuprador, sim. Precisa. Tem cristãos que adoram ver tortura, mas fica assim, não posso ficar vendo essas coisas, é muita violência. Ah, não, mas essa aqui é com estuprador, esse aqui pode. Olha, nossa, cara, mereceu. Nossa, olha isso, tal, fica lá passando vídeo atrás de vídeo. Olha como é que esse ladrão se deu mal na hora que ele veio roubar e tomou um tiro na testa e aí fica ali se alimentando de sangue e ódio o tempo inteiro. Destilando sangue o tempo inteiro. Falando de morte, eu já vi pastores falando isso, né? Sobre pena de morte. Ó, se entrar na minha casa, eu vou dar uns 10 tiros. E eu não vou dar na perna, não, eu vou dar na cara mesmo. Cara, mas por que você está falando isso com tanto prazer? Isso é motivo de tristeza. E o direito, que antigamente no mundo romano, era visto como um direito romano. Os bárbaros que se danem. E na Grécia era visto como direito grego. Os outros povos que se danem. Mas é a fé cristã que traz a ideia de que todos, gregos, romanos, bárbaro, cita, celta, todos esses foram criados por um mesmo Deus. E todos carregam uma mesma dignidade. E esse negócio atravessou a história, desembocando na Declaração dos Direitos Humanos no século XX. Creia você ou não, isso é fruto do reinado de Cristo na história. E do povo de Deus lutando ao longo da história pela implementação desse reino. E é engraçado porque está na base da Carta Magna também, lá no século XIII, entre os britânicos que estavam limitando o poder absoluto do rei.
Muitos líderes cristãos, por exemplo, John Locke, eles ofereceram argumentos teológicos para os direitos universais, a partir da teologia, a partir da fé cristã. Não são poucos que lutaram suas lutas a partir da fé cristã. Na década de 60, no movimento global, que muitos cristãos se levantaram para dizer, olha que desgraça de movimento está tomando a mente dos nossos jovens. Mas um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. se levantou para lutar pelos direitos civis da população negra lá nos Estados Unidos. Não lutou daquele jeito assim, ó, sujeitai-vos às vossas autoridades, hein? Não é assim? Ó, tem que sujeitar as autoridades, porque senão você está pecando, né? Olha, quando as autoridades estão praticando injustiça, você tem que lembrar o seguinte, todas as autoridades foram sim instituídas por Deus, são ministros de Deus para fazer justiça nesse mundo. E quando elas não fazem, a igreja pratica uma coisa chamada santa desobediência. Tá? E nós temos precedente para isso. Lá no livro de Atos, os líderes do povo judeu chegaram para Paulo e para Pedro, né, para João, falou, vocês não podem porque nós estamos mandando. Ele falou, considerem vocês se é justo antes obedecermos a vós do que a Deus. Não vai rolar. Nós vamos obedecer a Deus antes de tudo. E quando os líderes deste mundo praticam a injustiça, a igreja precisa levantar a sua voz. Por quê? Porque está escrito lá nos profetas. E porque os apóstolos fizeram isso no Novo Testamento. Por que eu e você não podemos fazer e não devemos fazer? Não é nem uma coisa de poder, é uma coisa de dever da igreja. Você sabia que na abolição, textos como Gálatas 3:28, que diz que não há escravo nem livre, pois todos somos um em Cristo, inspiraram pessoas como William Wilberforce, e movimentos como o movimento Quaker. Foram fundamentais na luta contra o tráfico de escravos e a abolição da escravidão no século XIX. Eles lutaram até o fim para que isso pudesse acontecer. Como bons cristãos e evangélicos. Tem gente que entende que evangélico é sinônimo de conservador e chato. Falador de merda, você sabe como é que é. Porque tá virando mesmo, infelizmente. Mas o legado evangelical na história é um legado de ativismo. É um legado de pessoas que, baseada nos textos bíblicos, baseados numa teologia bíblica, anunciaram liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Anunciaram o ano aceitável do Senhor. Na educação, meus irmãos. O cristianismo sempre valorizou a educação, né? Especialmente para aqueles que... para que todos pudessem ler a palavra de Deus. E se alimentar de um conhecimento da verdade de Deus. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então os monastérios medievais preparavam e transmitiam conhecimento para todo mundo, na medida do possível. A reforma protestante incentivou a alfabetização em massa. Isso veio da fé cristã, tá? As primeiras escolas e universidades. E outra coisa, né? Johannes Amos Comenius, que é estudado hoje na Faculdade de Educação aqui da UFMG, era um cristão chamado de pai da pedagogia moderna, ou da didática moderna. Ele foi o primeiro na história para ter a ideia de uma educação universal, pública e gratuita para todo mundo. Ele idealiza isso nos seus manuais. Sim, foi um cristão que pensou isso. Baseado em quê? Baseado na fé no reino de Deus. Porque o reino veio para todo mundo precisa encontrar esse reino. Meu irmão, a escola pública é fruto de sementes plantadas no passado por cristãos como eu e você. É reino de Deus. Agora muitos cristãos costumam querer usar ela hoje para poder evangelizar. Usar do seu poder para poder converter os outros, fazer catequese na escola. Não é para isso que nós estamos. Assim como ser político no reino de Deus não tem nada a ver com beneficiar a igreja e fazer projetos de leis que beneficiem. Não tem nada a ver com isso.
Na saúde, Jesus ensinou a compaixão pelo próximo. A parábola do bom samaritano é uma coisa inspiradora. E muitos cristãos, ao longo da história, a Igreja Católica foi pioneira nisso, né? Na criação de hospitais no Ocidente. Ordens religiosas, como a do beneditinos, franciscanos, lideraram cuidados médicos gratuitos na Idade Média, quando ninguém pensava nessa ideia de saúde pública. Não, os cristãos estavam lá. Os beneditinos estavam lá, os franciscanos estavam lá. Direitos civis, a luta contra racismo e igualdade foi muitas vezes liderada por cristãos que viram no Evangelho um chamado à justiça, por exemplo, lá em Amós, capítulo 5, 24. Assistência social. Você já parou para pensar que a assistência social é um sinal do reinado de Cristo nesse mundo? O mundo não era assim antes. E chegou nesse ponto por causa de cristãos que plantaram a semente do reino, entendendo que é como uma semente de grão de mostarda, que uma hora começa a crescer e todos começam a desfrutar. Ah, mas ninguém reconhece que isso veio da igreja. Problemas. Nós estamos aqui para servir, não é para ser reconhecido não, irmão. Eu estou lembrando você como cristão. Eu não estou tentando convencer quem não é cristão de que isso aqui veio da fé cristã. Não, eu estou dizendo para você que as sementes do reino de Deus que foram plantadas, floresceram. Olha a assistência social, a prática do cuidado com os pobres. Vem das instruções bíblicas para ajudar os necessitados, especialmente naquela época a figura do órfão e da viúva. Essas são as principais marcas bíblicas da chegada do reino de Deus, nos profetas, né? A criação de sistemas de caridade e organizações como o Exército da Salvação e Cáritas reflete o compromisso cristão com justiça social. O fim de uma prática muito comum que tinha no Império Romano, chamava infanticídio, foi promovido pelos cristãos. Os romanos costumavam falar, eu quero menino, porque o menino vai me dar retorno depois. Aí não nascia menino, jogava-se as meninas para os lobos comerem na floresta, ou jogava fora no lixo mesmo, deixava jogado na rua. Está entendendo? Jogava-se as crianças fora. Mas os cristãos, a marca deles era, nós não abandonamos as nossas crianças. Mas mais do que isso, nós não só não abandonamos nossas crianças, nós adotamos crianças que foram jogadas fora. A assistência social começou aí. As casas de orfanato começaram aí, com cristãos adotando pessoas que foram jogadas fora. As principais marcas bíblicas do reino de Deus são essas. O abandono infantil comum no Império Romano foi promovido por cristãos. Foi abolido através dos cristãos. Foi questionado. Mas como é que os cristãos faziam isso? Eles iam lá, igual os cristãos conservadores brasileiros, vão lá para a porta do Congresso. Abaixo, vocês não podem matar nossas crianças. Abaixo com isso e aquilo. Não. Eles iam lá e adotavam. Eles iam lá e pegavam e faziam. Vários cristãos conservadores gostam de falar isso. Ah, você gosta de pobre? Vai lá, adota um, pega um para você, né? Mas os cristãos na Idade Média fizeram exatamente isso. Vou adotar, vamos entrar para minha casa. Se não tem casa, agora você tem uma, porque você faz parte do reino de Deus. Criação de orfanatos. São Basílio, no século IV, já estava fazendo orfanato, meu irmão. E posteriormente isso vai ser espalhado, essa cultura, pela igreja. Cuidar de crianças abandonadas e órfãos para dar cumprimento às profecias de Cristo na igreja. Essa era a proposta. Emancipação da mulher, igualdade de gênero. Por incrível que te pareça, é algo feito pelo reino de Deus. Sementes que foram plantadas por Cristo lá no passado. Jesus revolucionou o papel da mulher naquele passado. Mulher não tinha lugar de aprender. Ela não podia aprender. Haja visto recentemente, quando saiu as tropas americanas do Iraque, né? A primeira coisa que o exército que se instaurou fez foi, mulher em universidade, nem pensar. Não queremos mulher aprendendo. Mulher não pode aprender. Isso vai dar problema para nós. Mas em Cristo Jesus foi diferente. Era inaceitável uma mulher aprender. Por isso que Marta fica abismada com Maria sentada aos pés de Cristo aprendendo com ele. Mas Jesus, Paulo, os escritores do Novo Testamento todos
bateram o pé e disseram: as mulheres têm que aprender sim. E nós vamos crescer todo mundo junto. Esse reino é de sacerdotes. Durante os primeiros séculos, a igreja cristã foi um refúgio para mulheres marginalizadas daquele tempo, abandonadas pelos seus maridos, ou viúvas, porque os maridos morreram e elas ficavam sem assistência nenhuma. A igreja ia lá e acolhia. E fazia-se comunas mesmo, lugares assim, escondidos no Império Romano. Quem não assistiu Paulo, o apóstolo de Cristo, assista, você vai ver essa realidade lá. Um monte de gente dentro de um lugar escondido, vivendo ali um mini cosmos do reino de Deus. Aquilo é maravilhoso, meu irmão. Tudo isso valorizando a dignidade e a igualdade em Cristo Jesus. Durante os primeiros séculos, a igreja cristã foi o refúgio disso. Você sabia que a revolta das mulheres, muitas delas eram esposas de pastores metodistas, lá em Nova York, nas fábricas nos Estados Unidos, em 8 de março, que dá origem à data, né, de comemoração. Em 1857, quando as operárias daquela fábrica lá em Nova York fizeram uma greve para reivindicar melhores condições de trabalho, né? E a manifestação foi reprimida com tanta violência que a polícia prendeu todo mundo lá dentro e matou, queimado dentro da fábrica, 130 mulheres tecelãs. Muitas delas, mulheres, esposas de pastores que estavam proclamando, por causa do reino de Deus, eles falaram: melhores condições de trabalho é justiça, nós precisamos estar lá. E elas promoviam isso. Muitas mulheres cristãs morreram ali. Eu não preciso dizer que Jesus deu uma relevância também para a criança. Isso é mais um sinal do reino de Deus. Fim da prática do infanticídio, a criação dos orfanatos, as reformas educativas. Meus amigos, o reino de Deus também tem suas manifestações no meio ambiente. A criação é vista como uma dádiva de Deus e a humanidade tem a responsabilidade de cuidar e guardar como mordoma. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A teologia cristã influenciou movimentos de conservação ambiental, promovido lá por São Francisco de Assis, né? Padroeiro da ecologia hoje. Em tempos mais recentes, uma encíclica do Papa Francisco vai promover uma atenção para necessidade de cuidar da casa comum que nós temos. Com os animais, com as árvores e tudo mais. E combater todas as injustiças climáticas. Mudanças climáticas são vistas como injustiça no reino de Deus também. Vários grupos cristãos contemporâneos, não sei se você já ouviu falar do grupo A Rocha. Não é a Rocha da dança, não. Mas existe um grupo internacional que se chama A Rocha, dedicado ao trabalho com a preservação da biodiversidade e sustentabilidade. Tudo instaurado com base na fé cristã, na esperança cristã. Na política e na democracia, eu não preciso nem dizer. No livro de Jeremias nós temos Deus falando através dele: gente, vocês estão nessa terra, vocês não são daí. Mas tem muita gente falando que nós vamos sair daí amanhã. Não é assim não. Orem pela paz da Babilônia. Promovam a paz na Babilônia, promovam a prosperidade na Babilônia, porque na sua paz vocês terão paz. E é assim que nós vivemos como peregrinos neste mundo. Nós não estamos aqui para avacalhar as políticas públicas, nós estamos aqui para cooperar no reino de Deus. Para abençoar aquilo de bom que tem sido feito, para promover justiça nesse reino. Esse é o trabalho da igreja nesse mundo. A paz que excede todo entendimento é um valor fundamental da fé cristã e promove reconciliação e justiça ao longo das eras. A ideia de que todas as pessoas têm o mesmo valor diante de Deus. O princípio do líder como servo. Isso traz uma visão cristã de política, onde Cristo é o rei e nós somos servos, promotores da justiça nesse mundo. Líderes cristãos como Desmond Tutu, Nelson Mandela, usaram a fé para impulsionar movimentos democráticos, como a superação do apartheid na África do Sul. Você sabia disso? Inclusive está até ali, Desmond Tutu, na nossa galeria dos santos aí. Por quê? Porque nos inspira. A fé desses homens precisa ser imitada e honrada. Muitas comunidades cristãs contribuíram com a ideia de voto universal, promovendo a participação de todas as classes no governo.
Tudo isso, meu irmão, ciência, tecnologia usada para o bem comum. Kepler, cientista cristão, Isaac Newton, cientistas cristãos, que a partir da ideia de que o mundo não é um Deus, então nós podemos estudar esse mundo, porque Deus está acima dele, Deus o criou. E entendendo o mundo como criação, houve uma revolução na ciência e na tecnologia depois da Idade Média. Por quê? Porque o cristão entendeu, olha, isso aqui não é o Deus em si, então eu posso estudar esse negócio. Eu posso me aproximar, eu posso criar tecnologia. E aí os cristãos começaram a promover isso. Progresso da tecnologia aplicada no cuidado, à saúde, o combate à fome. E em comunidades pobres. Muitas vezes foi promovido por iniciativas cristãs. Outra coisa que você pode não imaginar, mas a defesa dos povos indígenas e das minorias também. A crença na dignidade de todos motivou missões para proteger os vulneráveis, como os povos indígenas e escravizados ao longo da história. Depois pesquise sobre a história de Bartolomé de las Casas, um jesuíta que no século XVI defendeu os direitos indígenas nas Américas, denunciando os abusos que os colonos estavam fazendo aqui com os indígenas. Mas os jesuítas não estavam aí promovendo, estavam pregando a palavra aqui no solo brasileiro. Mas eu sei de uns que fizeram muita sacanagem. Eu também sei de muitos cristãos que fizeram muita sacanagem ao longo da história. Desonraram o nome de Cristo. Mas nós temos aqui boas razões para que o reino de Deus está se emancipando cada vez mais neste mundo. Infelizmente, no século XXI, as pessoas têm pegado tudo que foi plantado pela fé e dito, olha, nós não precisamos da igreja, tá? Nós vamos viver aqui, vamos dar a nossa direção para essa coisa toda. E coisas bizarras têm acontecido. Incoerências têm acontecido. Mas nós precisamos levantar essa bandeira sempre. O conservadorismo anti-direitos humanos, antidemocrático, anti-igualdade de gênero e etc. é uma perversão dos propósitos do reino de Deus. Nunca se esqueça disso. Não tem perversão do outro lado? Tem também. Mas eu estou batendo aqui no conservadorismo porque ele se usa da Bíblia, se usa da teologia para poder apoiar um movimento político. Você está entendendo? Em conclusão, meu irmão, tudo isso parte do reconhecimento do reinado de Cristo em nossos corações. Esses homens e mulheres que lutaram por tudo isso, lutaram porque se alimentavam de Cristo na Eucaristia todos os dias e disseram, eu preciso ser um sacrifício de ação de graças com Jesus, por esse mundo e pelos meus irmãos. Cristo te chama hoje para ser mais do que servo no seu reino, mas também amigo dele, embaixador de Cristo nesse mundo, da reconciliação de todas as esferas da vida com o reino de Deus. Tudo isso parte da contemplação e da imitação, que decorre do pão e do vinho. Contemplar Cristo no pão e no vinho. Contemplar o corpo de Cristo no pão e no vinho. E imitar o corpo de Cristo no pão e no vinho. Vem comer dessa igualdade, dessa justiça, dessa bondade, dessa fidelidade e de todas as virtudes de Cristo Rei hoje. Para que você manifeste as suas virtudes no mundo e passe a interpretá-lo, dando o seu corpo e o seu sangue, dizendo a este mundo, este é o meu corpo que é dado por vós. Juntamente com Cristo nós queremos dizer uns para os outros e para esse mundo, este é o meu corpo que é dado por vós. E é Cristo que nos convida, façam o mesmo que eu fiz, assim como eu fiz, façais vós também. Façam isso em memória de mim, entregue o seu corpo. Deus te abençoe na prática dessa palavra hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se coloque de pé, vamos orar.